Graças a Deus, estamos com a oportunidade, o privilégio de louvar, cultuar, bendizer ao Senhor. O nosso Deus é o Deus a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós somos ordenados, mandados a uma ordem bíblica para que louvemos ao Senhor. A ordem é louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E o salmista no Salmo 150, aí vai para os instrumentos. Louvai-o com som de trombeta, com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dulce e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas, órgãos, símbolos sonoros, símbolos altissonantes. Ele vai agora atingir algo muito importante no nosso ser. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele termina dizendo, louvai ao Senhor. Sempre quando eu penso em fôlego de vida, ar que entra, passando pelos alvéolos pulmonares, vai ao nosso pulmão. Vai chegar um dia em que nós, se tão logo Cristo não voltar, daremos o último suspiro. E aí então é só aguardarmos. Estaremos entre aqueles que ressuscitarão no dia glorioso, quando Cristo retornar. Eu estava falando no programa essa semana, eu não sei qual dia, agora não lembro que dia que foi, mas acho que foi no destaque evangelístico. Eu acho que foi no destaque evangelístico. Desse momento nosso, que aguardamos, esperamos e temos uma expectativa na volta de Cristo. E não apenas o encontro com o Salvador, mas o encontro com pessoas, muitas delas que nós só conhecemos pelo nome e feitos, como Charles Spurgeon, foi acho que no destaque evangelístico, arquivo missionário, Guilherme William Carey, Hudson Taylor, que nós conhecemos de nomes e da narrativa de feitos que Deus os usou como instrumento. E a irmã Inês não mencionou, não deu para me ler no dia, né? Ela mencionou o encontro com o missionário José Otávio Sónia, que é a esposa Cleonice, os filhos Jonatas e Josias. Eu nem estava pensando nele, mas ela mencionou e depois eu fiquei com aquilo no meu pensamento, né? Mas hoje nós temos o fôlego de vida, estamos vivendo até aquele momento que Deus então decretar-se-á o nosso último suspiro, quando então renderemos, nossa vida então estará cessando-se, como aconteceu com a dona Cida Vasconcelos ontem, uma conhecida nossa da igreja presbiteriana, que faleceu e hoje foi sepultada. Hoje à noite nós estamos com dois textos da palavra de Deus, Provérbios 18:9, e também Mateus 25, de 14 a 34, tudo porque eu estou pregando sobre trabalho, bênção e propósito, inimigos do trabalho. O primeiro inimigo que nós estamos estudando, a preguiça. Provérbios 18:9 e também o texto de Mateus 25. Mateus 25. A irmã Inês está nos acompanhando, mal ela pode ter uma noção do cheiro que nós estamos tendo aqui, não é? Vocês estão sentindo o cheiro, né? O cheiro está mais lá no fundo. Está mais no fundo, né? É mais forte lá, né? Os nossos pães missionários, tem 4 deles na etapa final.
pegar algo aqui para marcar o meu texto aqui. Nós vamos ler Provérbios 18 e 9 e depois Mateus 25, de 14 a 34, a respeito da parábola dos talentos. Depois eu vou estar orando, lembrando os nomes pelos quais eu tenho orado. Todos prontos? Desgrudá-los um pouquinho da cadeira. Mãe, onde eu estou hoje eu consigo ler bem, ó. Aqui dá para ler bem. Mãe, pena que a senhora não está aqui, né? Senão ia aumentar aí a sua diabetes. Mas ia saborear. Qualquer dia desse a gente indo a Ribeirão Preto, Deus abrindo as portas, e dependendo da esposa, ela quer as portas abertas de qualquer jeito. Nós vamos levar um pãozinho para a irmã Inês. Provérbios 18, 9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Mateus 25, de 14 a 30. Eu falei 34? É 14 a 30. É que eu tenho marcado certo lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai de todo poder e autoridade, Senhor bendito, queremos te bendizer, ó Deus, nesta maravilhosa noite, neste dia preparado pelo Senhor. Ó Pai bendito, o Senhor nos tem abençoado com o lugar que nós temos para
reunirmos-nos e reunidos prestar culto ao Senhor. Abençoado seja esse tempo, Deus, do ensino, da propagação, da pregação da palavra do Senhor. Também, ó Deus, eu tenho orado e sempre, nas oportunidades, lembrado os irmãos enfermos e amados conhecidos, que além de orarmos por suas enfermidades, estamos orando pela salvação, conhecimento de Cristo Jesus. Oramos pela missionária Angélica, Deus. Cremos que o Senhor está assistindo-a e manifestando uma obra que demonstra o cuidado, o amor, a manifestação a cada dia da misericórdia do Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito para esta enfermidade. Honrado e glorificado seja o nome do Senhor. Abençoada seja a missionária Angélica, Deus. Trago alívio em meias dores. Também pela Dona Maria Cordeiro, Deus, cometida por um terrível câncer, mas eu tenho perguntado para o filho Fernando. E as dores? Ele diz, não tem tido dores. Manifesta, Deus, a tua misericórdia e conceda a essa mulher e ao seu filho Fernando o confronto real e verdadeiro ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Tu és o Deus que tudo podes. Também, ó Deus, estávamos orando e orando pela irmã Inês para a cirurgia da vista direita, quando também havia necessidade da correção da vista que já tinha sido submetida à cirurgia. E o processo aconteceu da correção e agora estamos caminhando, Deus, para a cirurgia da vista direita e logo em breve ela vai estar com todo esse procedimento realizado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Luiz Antônio, Deus, temos orado. Encontramos ele num momento muito crítico e severo. Mas agora nossa oração, Deus, é pela completa restauração e a condição para estar conosco, cultuando ao Senhor e a família sendo evangelizada. Clamamos a obra que só o Senhor pode realizar. Pai de todo poder, os familiares da irmã Rosângela, toda a situação que o Senhor conhece, que envolve a vida da tua serva, nós apresentamos no altar do Senhor. Também o Elias, Deus, orando pela real conversão do Elias, a Verônica Batista, os meus sobrinhos Júlio César, João Henrique e Jaqueline, a minha irmã Ângela, Deus bendito. Também a Thalita, Deus, foi comentado ontem, acho que é Thalita, o nome da moça que está com complicações severas no hospital, mas nós cremos no agir do Senhor. Amém. Oramos. Ó Pai bendito, por tudo dou graças, orando nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. No final do culto eu lembrarei da irmã Cláudia, irmã Nancy, irmã Marta, não esqueci, mas eu vou na oração final lembrar delas. Tá, o Paulo Napolitano está com pneumonia? Mônica do Pulmão, o Paulo Napolitano, vamos orar também por ele. Nós poderíamos colocar aqui com toda a exatidão o versículo de Provérbios 18, 9, que o preguiçoso na sua obra é também desperdiçador, o negligente. Vou tratar hoje à noite, a preguiça gera desperdício e ineficiência. E você vai perceber que na parábola dos talentos, quem recebeu 5 partiu para ação. E execução, trabalho. Ele foi negociar. Quem é negociante sabe como que é negociar. Dona Célia é negociante. O que recebera 2 também negociou. Era isso que o Senhor deles queria e eles o fizeram. Mas o que recebera 1 desperdiçou, foi negligente, preguiçoso em negociar, preferiu enterrar e tão somente entregar o que havia recebido, que não era o propósito do Senhor. O talento é para ser investido, aplicado, amém? Amém. A Bíblia
não apenas aborda a preguiça como uma falta de disposição física, porque preguiça é falta de disposição física, mas a Bíblia leva-nos também ao entendimento como um vício moral e espiritual que se opõe, que é contrário ao propósito divino de Deus de produtividade e cuidado. Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden para lavrar e guardar. Produtividade e cuidado. E a preguiça está tratada como inimiga do trabalho, da prosperidade e do crescimento pessoal. Nós temos falado sobre isso, porque é essa realidade que a palavra de Deus leva-nos à compreensão. Numa primeira mensagem, eu falei a primeira razão porque a preguiça é tratada como inimiga do trabalho, da prosperidade, do crescimento pessoal, porque ela leva a pobreza e a escassez ou falta de recursos. E a Bíblia adverte repetidamente que a falta de empenho resulta em dificuldades financeiras. Sem trabalho você não tem ganho, e escassez de recursos. As mãos preguiçosas empobrecem. O que trabalha com a mão preguiçosa, enganosa, empobrecerá. Provérbios 10:4 fala sobre isso. Provérbios 13:4, o preguiçoso deseja e nada consegue, porque se consegue pelo trabalho. E a ociosidade impede o sustento próprio e familiar. Então, primeira razão, porque a preguiça é inimiga do trabalho, da prosperidade, do crescimento espiritual, leva à pobreza e escassez. Segunda razão, a preguiça é uma negligência espiritual. A preguiça é vista como um pecado que leva diretamente à negligência, ao descuido das obrigações espirituais e ao declínio na fé. O indivíduo com preguiça na questão espiritual vai ter dificuldade para ler a Bíblia, orar, comungar, participar, cultuar, porque envolve trabalho. Já percebeu que quando você vem para o culto, você não tem uma preparação? Horário para tomar banho, se vestir, deslocar, ainda que você tenha metros para deslocar, você tem que deslocar, sair de onde você está e vir para onde você precisa estar. Então a preguiça é uma negligência espiritual, e hoje a preguiça gera desperdício e ineficiência. Um estudo bíblico sobre a preguiça destaca para nós, enfatiza que ela é um pecado que contraria o propósito divino de diligência. Deus criou o homem para ser alguém diligente. O mais precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12:27. Aplicado, ativo. E a preguiça, então, como pecado, contraria o propósito divino de diligência, resultando no quê? Pobreza física e ineficiência, falta de eficiência espiritual. E a preguiça é tratada como idolatria do eu e desperdício de tempo. A pessoa preguiçosa está idolatrando a si mesma e causando desperdício de tempo. E a Bíblia adverte que a ociosidade, a preguiça, a não ocupação, a falta de ocupação desonra a Deus e prejudica o próximo.
vai prejudicar. Então a preguiça gera desperdício e ineficiência. O preguiçoso não apenas deixa de produzir, mas destrói ou desperdiça o que já tem. Vamos então para pontos do nosso estudo hoje à noite. A preguiça gera deficiência, gera desperdício, aliás, e ineficiência. A preguiça gera desperdício e ineficiência. Começamos olhando o primeiro ponto, que destaca a questão da origem do trabalho e ainda assim a queda do homem. O trabalho foi criado antes da queda. Gênesis 2,15, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E Gênesis 3,19, depois da introdução e entrada do pecado no mundo, Deus disse para o homem o que? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pós, e em pó te tornarás. Então, enquanto o homem não vira pó, para a sua sobrevivência, ele tem que do suor do seu rosto comer o seu pão. E o trabalho então foi criado antes da queda, não é uma maldição, uma bênção, é um chamado. E a preguiça é a recusa em cumprir esse propósito, essa chamada. Graças a Deus, entre o povo de Deus, nós temos encontrado pessoas trabalhadeiras, que trabalham. Agora vamos dar uma olhada no preguiçoso, na perspectiva de Provérbios. Tem vários textos aqui de Provérbios. E você vai olhar, nós vamos olhar na perspectiva de Provérbios, nós vamos perceber que o preguiçoso ele inventa desculpas. Ele cria obstáculos imaginários, algo que ele imagina. Então ele inventa desculpas, cria obstáculos imaginários para justificar o quê? A sua inatividade. Nada com a irmã, que a irmã tem um problema de saúde que nós entendemos, a irmã Mari, tá? Destacar isso muito bem, viu, irmã? Nós entendemos que a irmã tem. Amém, irmão, tá? Aqui é a pessoa que você olha assim, tá vendendo vigor, mas quer ficar na inatividade. Tá muito grande isso hoje, irmãos. O camarada olha assim e fala: o quê? Pegaram pesado, pra que se eu posso ir na internet? Tá cheio de jogos, de azar. E essas pessoas, há uma preliminar até de ganhos, mas não é no suor do rosto, vai empobrecer. O provérbio vai mostrar que o preguiçoso inventa desculpas, cria obstáculos imaginários para justificar a sua inatividade, desperdiça oportunidades. Vamos lá então, vamos começar com Provérbios 26:13. Olha aí a desculpa do indivíduo para não trabalhar. Provérbios 26:13. O que é que o preguiçoso diz? Diz o preguiçoso o quê? Quem é que está lá no caminho do preguiçoso, que ele diz que é um obstáculo? Um leão! Um leão está no caminho do preguiçoso. Um leão está nas ruas e não dá para ir trabalhar. Nem aquele leão que apareceu no curral das ovelhas, que Davi tomava conta, fez Davi agir com menos. Um leão, você desculpa. Amanhece aquela chuva, não é? O indivíduo liga para o serviço e fala assim: ó, hoje não dá para mim trabalhar. Está chovendo. O que você faz quando está chovendo? Pega sombrinho, guarda-chuva, capa. Uai, um dia saí daqui de casa, estava aquela chuva assim mansa e tal. Estou pertinho do trabalho, guarda-chuva na mão, fui a pé. Fui a pé, caminhando. Estava para ir, caminhando. Esgota-se os recursos. A maior alegria da minha vida foi quando a minha filha, eu vou falar porque eu lembrei agora nesse episódio,
Porque comigo, criança, escola é trabalho para mim, né? É ocupação sagrada. Estar na escola é algo, para mim, sagrado. Estudar é algo divino, sagrado. E a Esther perdeu a hora de estar indo para a escola. E minha esposa não viu nenhum problema dela ficar em casa, mas ela perdeu a hora, né? Fazer o quê, né? Mas ela começou a chorar, 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 chorar. E Deus me deu a bênção de morar, sabe, fazendo quase que um giro assim, desce e vira, né? Um L. Eu moro um L, pelo menos naquela época estava um L longe da escola. Aí eu silenciosamente fui lá na escola, me apresentei, falei quem eu era, pai de quem, e contei o que estava acontecendo. A pessoa que me atendeu falou: não, pode trazer sua filha. Eu falei: não precisa nem marcar presença, só deixa entrar. Aí levei, e ela toda feliz, entrou e tá, que benção, né? Você pensa assim, puxa vida, que menina, e um empenho, né, de estudar. Virou professora, quer dizer, tornou-se professora. Isso é bom, entendeu? Então, vencer os obstáculos. Você olha para o serviço assim, peraí, esse negócio é difícil. Eu já ouvi de gente que chega no posto, olha e fala assim: o quê? Isso não é comigo não. Bate em retirada. Então ele inventa desculpas. Tem mais texto aqui. Cria obstáculos. Provérbios 10:4, que trabalha com a mão enganosa ou displicente empobrecerá. Desperdiça oportunidades. Provérbios 10:5. Provérbios 10:5. Deixa eu ver. Provérbios 10:5. Eu marquei mais na minha página aqui atrás. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ele é desperdiçador de oportunidades. Na época da semeadura tem que estar ali atento. Não pode desperdiçar o tempo, a oportunidade. Porque há um momento de você colher. E se você não semeou, o que você vai colher na época da cega, da colheita? Provérbios 10:5. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 4. Olha aí, Provérbios 24. O que é que leva o preguiçoso a não trabalhar, a não lavrar? Veja lá o que impede ele de lavrar. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Provérbios 20, versículo 4. Pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. O povo de Deus é um povo que tem aprendido a combater a preguiça. Esse é um povo trabalhador, já pelo exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo, o exemplo de Deus. Provérbios 10:5. Já li Provérbios 19:24. Deixa eu ver se já cheguei nele aqui. Tá. Então nós temos: inventa desculpas, desperdiça oportunidades, preguiçoso na perspectiva de Provérbios. Lembrando que a preguiça gera desperdício e ineficiência. A outra coisa que acontece com o preguiçoso é a extrema ineficiência. Aqui é extrema mesmo. Aqui, misericórdia, amados. Olha o que esses dois textos, com falas semelhantes, traz a compreensão nossa. Provérbios 19:24 e também Provérbios 26:15. As falas são semelhantes, só muda alguns detalhes. Mas olha o extremo da ineficiência de uma pessoa entregue à preguiça. Provérbios 19:24. Provérbios 19:24 e 26:15. Fala a mesma coisa. Um detalhe diferente. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Mas o Provérbios 26:15 vai dizer assim:
O preguiçoso esconde a sua mão no peito e cansa-se até de levá-la à sua boca. Ou seja, a pessoa é tão ociosa, mas tão ociosa, que recusa levar a comida à boca. A comida da mão à boca. É tão ocioso, tão preguiçoso que ele recusa. Ele cansa, isso é cansaço para ele, levar a comida da mão à boca. É ineficiência. Chega a ser algo trágico. Quais são as consequências práticas e espirituais da preguiça que gera desperdício e ineficiência? Já direto, pobreza e necessidade. Nós falamos da formiga, você lembra lá em Provérbios 6? Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 10 e 11, que vai dizer, Provérbios 6, 10 e 11, naquele texto que fala sobre a formiga. Por que nas consequências práticas e espirituais gera pobreza e necessidade? Por quê? Olha o que Provérbios 6, 10 diz. Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Você já percebeu que a preguiça está muito relacionada com sono? O que acontece comigo e com você quando nós nos alimentamos? Ou quando você está todo ativo, trabalhando, e você para. Aquele relaxamento que dá no seu corpo, dá ou não dá preguiça? Dá ou não dá moleza? Você está lá todo empenhado, trabalhando, tá ok? Aí você para, relaxa e vem a preguiça, vem a moleza, vem o sono. Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Já percebeu aquele dia que você então diz assim, ó, hoje eu estou tranquilo, não tenho nada para fazer. Aí você acorda tarde, com aquela preguiça terrível, com aquela moleza, e o dia é estranho para você, pelo menos para mim é estranho. Então, para combater isso, é feriado, tá bom, então eu vou me agendar, eu vou, tudo bem, não preciso levantar às 5 da manhã, não preciso levantar talvez 6, talvez umas 6:30, 7, mas como vai ser o meu dia? Estou livre, então eu vou me ocupar de uma forma diferente. Porque quanto mais você ficar acomodado, deitado, cochilando, mais a preguiça vai montar em você. Mais ela vai tentar dominar você. Aquela moleza, aquele mal-estar. Então está muito ligado a sono. E aí o que diz o versículo 11 de Provérbios 6? Assim te surpreenderá o quê? A pobreza, como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. É dura aquela pessoa que está no seu posto de trabalho, que você percebe que ela está, o pessoal até usa uma expressão, né, cozida na preguiça. Sabe, a pessoa está com uma preguiça, uma indisposição para trabalhar, misericórdia. É algo terrível e infelizmente nós encontramos pessoas assim, tá? Não vê a hora de dar a hora de ir embora, não é? Mal começou a trabalhar, está doido para dar a hora de ir embora. É? Pessoa curtindo a preguiça. Provérbios 19, 15. Olha como é interessante a preguiça e essa questão de sono. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá a fome. Interessante, está muito ligado a ociosidade, a preguiça com sono. Você pode ver que às vezes você está
Eu sou daquela época que a pessoa chegava, eu tinha uma tia minha que chegava de viagem, já ligada no 220, faxinando casa, faz e acontece. Porque se você relaxar, a preguiça aparece, o corpo fica sonolento, coisa assim. Então tinha a diligência. Não sou contra dormir, não, embora não é algo muito familiar meu e de algumas pessoas, né? Mas a gente dorme para cumprir o necessário do protocolo do procedimento. Provérbios 19:15 tem mais consequências. Eclesiastes 10:18 vai falar, deixa eu ver lá, Eclesiastes, um pouquinho adiante de Provérbios, Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos, ou a negligência das mãos, a casa goteja. Providências deixam de ser tomadas. Tudo bem, dona Célia? Lá, está quase? É só aumentar para 180 que é rapidinho. Então, por 180 que aí vai rápido. Está no 160. Muda para 180, que aí você termina rapidinho. Ok? Vocês estão comigo? Eclesiastes 10:18. Vamos então entender que a negligência, o descuido causa ruína de bens na questão da preguiça, pobreza, necessidade, ineficiência e também inutilidade no corpo de Cristo. A preguiça espiritual impede a pessoa de servir e abençoar outros. Talento é para ser usado, para servir os outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Talento. Pessoas que têm um talento, Deus colocou entre o povo de Deus aqueles que têm uma habilidade para tocar instrumentos, para cantar, que poderiam pegar um violão e para tocar e cantar como aquele rapaz lá do sul faz, evangelizar, usar o seu talento na obra de Deus. Eu desde garoto, eu pensava, um dia eu quero trabalhar numa emissora de rádio. Cresci com esse sonho. Quero ser um repórter evangélico. Não vi tal coisa ainda. Queria usar a minha voz. A Mari leu, né? Mas em Mamari, foi da época que as jovens vinham na nossa igreja. E na hora de eu dar os avisos, tinha uma noite, tinha uma jovem que ela ficou me olhando assim, aquele olhar concentrado, observando. Falei, o que será que ela está pensando de mim? Será que tem alguma coisa estranha em mim, né? Opa, será que é alguma coisa? Depois ela veio falar comigo. Até hoje o pessoal faz isso. Esses dias até me deixaram chocado. Uma pessoa ouvindo a mensagem, falou, pastor, falou, fulano em pastor, né? Estava te assistindo ontem. Segundo eles dizem, não sei se isso é verdade, ela até exagerou talvez, né? Você fala bonito como um padre. Eu falei, o quê? Exagerou, não é? Pessoas fazem isso, mas tudo bem, Deus deu um talento para ser usado para Ele. Para Ele. Eu tenho um colega nosso, ele tem uma emissora de rádio na internet. Ele me convidou 2 anos passados. Vem trabalhar aqui fazer um programa conosco aqui na rádio. Sabe por que eu não fui? Porque a rádio dele é mista. Eu quero uma coisa crucial para o Senhor. Por isso eu não fui. Mas quando eu entrando na obra missionária, eu vi Jesus fazendo o que ele estava fazendo em Mateus capítulo 9. E aquele Tiago Lobo dizendo, você tem um aparelho na mão e não está usando para ganhar dinheiro. No caso, não é ganhar dinheiro. Mas por que não usar para a obra de Deus? Por que não usar para a obra de Deus? Talentos.
Deus deu para ser investido. Não enterra o seu talento. Quanto mais você investir, as pessoas vão que isso? Fala para mim, mas para que todo dia? Todo dia eu almoço, janto. Você não almoça todo dia, não come todo dia? Você não vai todo dia para o seu serviço? Não, Jesus, só alguns lugares. Depois os discípulos vão fazer o resto do trabalho. Podia pensar assim? Eu não podia. Não, eu vou fazer só um pouquinho, porque depois eu vou para o Pai, aí o pessoal vai ficar, eles vão ter a condição e a habilidade para fazer muito mais. Verdade que fizeram muito mais, mas aquilo que era responsabilidade de Cristo, ele não abriu mão. Era a responsabilidade dele. E ele fez com toda a dedicação. Então é a minha responsabilidade. Não é da minha esposa, não é da minha filha A ou B, é minha responsabilidade. É minha tarefa. Agora, quem é que chama? Quem é que vai dar a condição? Não é o Senhor? Fiel que chama, o qual também o fará. Então Deus entrega a pauta certinha, maravilhoso. Tem pauta, tem tudo. Sentadinho, ventilador. Que trabalho ótimo. Só 35 minutos por dia ali na visão. E o quanto eu estou aprendendo é uma bênção. Bênção. Se no meu trabalho, na empresa que eu trabalho, Deus me favorece com o fortalecimento que eu preciso, muito mais na obra dele. Ninguém está se matando. Jesus não se matou por pregar o Evangelho e fazer a obra. O que matou Jesus na cruz do Calvário foi os nossos pecados. Verdade, não é? Tomou sobre si os nossos pecados. O que traz um pouco de dificuldade para o nosso trabalho, isso é verdade, é o fato do pecado. Essa canseira que a gente sente, não é? Abatimento. O preguiçoso não quer ter canseira, não quer ter trabalho. Trabalhar dá trabalho. Antídoto e diligência, e aí nós temos como ter uma resposta bíblica para mudar o nosso quadro, e continua sendo a mesma. Nós precisamos de aprender com um inseto que não tem chefe, não tem oficial, não tem dominador, mas um inseto que sabe preparar no verão o seu alimento, o seu mantimento. Nós devemos aprender com a formiga. E aprendendo com a formiga, devemos ser diligentes, aproveitar o tempo oportuno. Agora eu tenho tempo para fazer tal e tal trabalho na obra do Senhor. Você já imaginou fazer o que eu estou fazendo hoje com 80, com 90 anos? Então tem que aproveitar ou não tem que aproveitar o tempo oportuno? Sim. Você também, aproveitar o tempo oportuno. O crente, você que serve o Senhor, desde o dia que você conheceu Cristo como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. Que deve romper com as práticas pecaminosas, incluindo a preguiça. Devemos trabalhar de maneira até a ter recursos para ajudar aqueles que estão passando por necessidades. O trabalho deve ser feito com excelência. Colossenses 3:23 fala sobre isso. Como ao Senhor e não aos homens. Qualquer trabalho, seja ele qual for, eu devo fazer como se fosse ao Senhor e não aos homens. E a oração contra a ociosidade e o foco no trabalho para compartilhar com outros. E em conclusão, a preguiça não é apenas um defeito de caráter, mas uma violação da mordomia cristã e um desperdício dos talentos que Deus nos deu. Veja bem, o Senhor deu talentos a quem? Aos seus servos, cada um segundo a sua capacidade. Deus jamais vai pedir algo de nós fora da nossa capacidade, fora do nosso alcance.
é fiel que chama, o qual também o fará. Então, eu posso descansar tranquilo no Senhor, porque os recursos serão providenciados por Ele, para a glória dEle. Então, no amanhã, o Senhor nos dando amanhã, diga para o Senhor, adentrando o seu posto de trabalho: obrigado, Senhor, porque aqui eu vou suar o meu rosto, seja mental ou físico, procurando dar o melhor para o Senhor. E quero estar debaixo da bênção do Senhor nesse dia. E trabalhe para a honra e glória do Senhor. Cada dia agradeça a Deus pelo seu posto de trabalho. Ah, Deus, no meu posto de trabalho eu tenho ar-condicionado. Coitadinho de você, né? Eu não gosto de ar-condicionado, não. Mas você tem, tá bom. Trabalho no ar. Eu trabalho no frio, sentindo o maior calor, porque eu uso roupa para aquecer. Mas eu tenho calor, isso é muito bom. Mas o ambiente é frio. A Barrosângela me conheceu no posto de trabalho. Então, do mesmo jeito de Barrosângela, corre, como você me conheceu. Graças a Deus, em ela, que é prova viva da bênção de Deus na minha vida. Felipe também. Bênção de Deus. Deus tem me dado a graça, quando deu ao apóstolo Paulo para trabalhar. E Paulo trabalhou. E o apóstolo Paulo na palavra é um exemplo para mim. Bem, creio que para você também. Ele era muito radical, né? Quem não quer trabalhar não coma. E Paulo trabalhou. Ele de maneira alguma permitia comer de graça o pão de alguém, ainda que era digno de receber ofertas e sustento na obra missionária. Esta igreja, a Igreja Bíblica de Barreto, participa do meu sustento. É uma bênção, dependendo do valor, mas o fato do compromisso é abençoador. Eu faço jus disso. Quero ser alguém dedicando-me ao trabalho. Cada dia. Os irmãos da igreja sabem, se você tem a oportunidade, venha para o ao vivo conosco. Se não, assista depois da gravação. Mas tem alimento, tem a palavra, todos os dias, não tem programa nem sábado nem domingo, mas sábado tem aqui e domingo nós estamos aqui, até para o pessoal também da transmissão. Entenda, você é alguém como eu sou, sujeitos à preguiça, mas nós temos aprendido a sermos pessoas diligentes. Daqui a pouquinho eu vou sentir uma preguiça imensa. Aí vem o cansaço, o abatimento, vem sono, não é? Mas amanhã, amada, amanhã está programado o dia de amanhã. Nada de moleza. Tem afazeres. Amanhã eu não vou trabalhar na empresa, então eu vou estar no meu trabalho diferenciado. Mas nós vamos estar utilizando. Até quanto mais cedo eu puder acordar para aproveitar o dia, amanhã eu vou fazer isso. Leitura da palavra, oração, que vai nos abençoar. E a nossa igreja é um povo trabalhador, que bênção. Nunca me esqueça daquele feijãozinho saboroso do jantar, do almoço, não do jantar que nós tivemos. Jantar ou do almoço? Jantar, né? Foi almoço. Almoço e janta. Agora que a irmã ficou até na madrugada preparando, mas foi muito abençoador, tá? Os irmãos aqui são pessoas que trabalham, tá? E isso é uma bênção. Eu não estou pregando para um grupo de pessoas preguiçosas, não. Pelo contrário, de pessoas que trabalham, que se dedicam ao Senhor e que combatem a moleza, não é? Combatem a moleza. Eu, quando almoço, eu dou uma relaxada, eu durmo mesmo. Aquela é bom até, não é ruim. Mas se você entra em atividade, você fica desperto. Eu tenho visto no povo de Deus pessoas trabalhando. Eu vi um pregador com 91 anos. Ele prega na mesma energia que eu prego. Eu não sei como, irmãos. Que disposição, que energia, 91 anos de idade. Eu fiquei imaginando. Já pensou com esse vigor lá chegar? Amém. Ok, vamos então nos colocar em pé nesse momento.
Falei para minha irmã Fátima que eu sou atencioso ao horário. Ela está dizendo, olha lá, tá vendo? Sou atencioso ao horário. Só passa se a gente começar depois. Mas começou na hora certa. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, nós somos constantemente desafiados pela Tua Palavra, ela nos confronta, ó Deus, por mais que a nossa intenção seja sermos diligentes, há áreas da nossa vida que nós muitas vezes somos vencidos pela preguiça. E somos desperdiçadores. Principalmente, Deus, eu ainda vou falar sobre isso, o celular. É tanta distração que nós temos e o chamado entretenimento que muitas vezes nos encontramos desperdiçando tempo e ficamos muitas vezes preguiçosos para as coisas do Senhor. Pai bendito, graças damos por esse estudo que estamos fazendo. Cada um aqui possa ser alguém recebendo a bênção do Senhor da diligência. Cuida de nós, ó Deus. Oramos também nessa noite, Pai bendito, pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, emocional e física. Sinto desafiado a orar sempre por ela, Deus. Jamais esquecer do padecimento que ela enfrenta e do quanto é bom alguém estar orando em nosso favor. A irmã Nancy também, Deus, estamos orando para que o Senhor a conceda o livramento que ela precisa, a graça que ela necessita, e nós almejamos, Deus, tê-la conosco presencialmente, participando em cada culto, servindo ao Senhor congregacionalmente. Também pelo Paulo Napolitano, Deus, pela obra de salvação e a obra no pulmão dele, Deus, essa mancha, o estado de saúde que ele agora enfrenta. Apresentamos este homem perante o altar do Senhor. Também o irmão Regis, a dona Cida, Deus, e além destes, a irmã Marta Joy, com quase 90 anos, Deus. Ela participa conosco no pão missionário, mas tem dificuldades para estar nos cultos da igreja dela, devido à idade, e ainda assim, Deus, ela mora sozinha. Normal para pessoas que são sistemáticas e tem a idade que ela tem, embora os filhos. Ela tem o Marcelo aqui em Barretos, Deus, que acompanha, está sempre por perto. Mas fortaleça a irmã Marta Joy, Deus. Essa senhora por quem temos um grande carinho e amizade. Também, ó Deus, missionária Meire Celinha, no campo sejam fortalecidas pelo Senhor. Por tudo dou graças, Deus bendito, pelos nossos irmãos, todos no seu posto de trabalho, e pelo Felipe, Deus, que vai para a entrevista. Ele vai, Deus, pela graça do Senhor, receber. Nós estamos aguardando a condição que vem do Senhor para este posto de trabalho. E também oramos pelo casamento dele, porque o Senhor já preparou a esposa. Eu falava isso para ele o ano passado: Deus, prepara a sua casa, porque a sua esposa está chegando. E agora, Deus, ele está fazendo exatamente o que anos passados
eu tiver a oportunidade de viajar para estar com aquela que seria a minha esposa. Abençoe o Felipe nessa viagem no retorno. Por tudo dou graças, orando com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Ok, aí a irmã Nancy, só sensibilidade